Mas agora a gente vai ter uma entrevista que não deixa de ser especial, porque um dos grandes admiradores da trajetória de Pelé é o cantor Supla. E ele participa dessa nossa cobertura, conversando com a gente agora pela internet. Supla, boa noite. Muito obrigado pela sua presença com a gente. E eu queria saber que relação você teve com o Pelé. Como você conheceu o rei e que relação você mantinha com ele? Olha, primeiramente, é muito triste a notícia para todos nós brasileiros, né? E do mundo do esporte mesmo, porque o atleta do século, ele foi, mas a magia dele, o legado dele vai ficar aí para sempre, né? Então, queria falar isso. Muita gente não sabe, mas o meu avô, Paulo Cochrane Suplicy, foi um dos fundadores do Santos. Fez um jogo antes da era Pelé. Então, meu pai é santista, lógico, meu pai é Eduardo Suplicy, e eu também. Eu fiquei muito emocionado hoje, porque, desculpa, realmente sabe, Pelé era uma coisa, eu me lembro meu pai me levando no jogo de futebol, eu tinha 13 a 14 anos, e eu me lembro só de ver o Pelé, aquela camisa branca, aquele manto sagrado, com o número 10 nas costas, aquilo, não tem preço, tá ligado? Aquilo já pode perguntar para o Casagrande, essa imagem, Pelé, sabe, aquela camisa do Santos, a número 10, ele imortalizou a camisa número 10, né? E a gente, ele inventou as jogadas, aquela jogada na Copa do Mundo de 70, que ele finge que vai pegar a bola, ele não faz o gol, né? E a bola passa pelo... Ele faz do meio do campo, né? Então, ele inventou essas jogadas, né? E toda a genialidade dele, né? Então, nossa, eu como santista e brasileiro também, né? Eu me lembro, eu morando fora do Brasil, pô, o que eu falava que me dava aquele orgulho? Pelé, sabe? Então, e aí você faz pensar, como você está falando da primeira Copa do Mundo que ele participou aí com o Garrincha, por exemplo, imagina o que ele inspirou a garotada de 17 anos, né? O que ele inspirou essa molecada com 17 anos naquela época, o cara foi campeão do mundo, né? Então, é isso, é um dia muito triste para mim hoje, assim, sabe? Eu sei que ele já estava com 82 anos, já estava meio esperado, né, que ele ia falecer, pelas fotos que a gente foi vendo na internet, mas realmente é uma coisa que, sei lá, tipo um familiar, assim, que faleceu, sabe? Desculpa. Imagina, Supla, imagina. E é isso aí. Casão, que está aqui conosco gentilmente, né, participando dessa cobertura especial, dessa homenagem ao Rei Pelé, nem precisa ser santista de criancinha, assim, para se emocionar, para ter sido minimamente tocado pela história de Pelé, né, Casão? Não, primeiro eu quero mandar um beijo pro Supla, conheço, sou muito amigo do pai dele também, já conversamos sobre futebol. O Pelé, ele mexe com o emocional, sempre mexeu com o emocional. Não foi porque ele faleceu que ele mexe com o emocional. A palavra Pelé, as imagens do Pelé, ela mexe com o emocional da pessoa, né? Você não consegue, não precisa ser apaixonado por futebol, porque o que o Pelé fazia era uma arte. Então, quando você via as jogadas do Pelé, aquelas de 70 que o Supla falou, que foram várias jogadas espetaculares do Pelé em 70, mesmo quem não gostava de futebol, que está vendo a televisão porque torce para a seleção, ficava admirado, ficava emocionado. Você chorava vendo jogadas do Pelé. Então, o choro do Supla, eu sei que é um choro de dor, porque o Pelé faleceu hoje, mas ele já deve ter chorado por imagens do Pelé, ele já deve ter chorado por um gol do Pelé, ele já deve ter chorado de ver só as imagens do Pelé na televisão, porque eu já chorei. E já chorei hoje à tarde, e às vezes sobe uma emoção, desce, sobe, desce, porque a minha cabeça está pensando em tudo, né? Eu ouço e vejo o Supla falar, me emociona junto com ele, mas ao mesmo tempo minha cabeça vira um cinema, né? Você vai, pô, o cara sempre emocionou, né? O cara sempre fez as pessoas chorarem. As pessoas choraram pelo Pelé. As pessoas sorriram pelo Pelé. O Pelé era pura emoção, puro sentimento. O que ele apresentava dentro do campo era puro sentimento. As jogadas dele eram emocional, era sentimento. Quero mandar um beijo para você, vamos ver se a gente se vê aí um dia. E
Sim. Você falou bem, o mundo perdeu o rei do futebol. Mas eu imagino que também tenha sido inspiração. A informação que a gente recebe, Supla, é que você, nessa sua convivência com Pelé, chegou a fazer uma música, uma composição para ele. Baseado em quê? No que você se inspirou em Pelé para escrever isso, para colocar no papel? Teve a Copa do Mundo, ia ter a Copa do Mundo no Brasil, e eu lancei o duo com meu irmão, Brothers of Brasil. A gente fez uma música chamando Come On Over e outra que se chama Pelé, né? Faz tempo que eu não toco a música até, mas se você consegue pegar no Spotify a música, se chama Pelé, né? É uma música muito bonita, eu acho, e a gente, batizado como Edson, apelido é Pelé, mas de going, virou o nome de rei, um salve ao nosso rei. E quem não se emocionou com a magia que ficou pra sempre em cada gol é do Pelé. Tem que escutar a música pra falar. Não me lembro exatamente da música, que faz um tempo, né, que eu fiz essa canção. Mas eu me lembro, eu tenho uma história com o Pelé. Faz mais ou menos uns 10 anos. Pelé gostava de tocar um violãozinho, né? Não sei se vocês sabem. Compunha, inclusive, aqui no Guarujá. Né, Supla? Ele compunha também. Sim. E aí, uma vez, eu me lembro que eu fui na casa dele, ele falou, Supla, vou tocar um violãozinho aqui pra você aqui agora, né? E aí ele tocou um violão ali, a gente deu muita risada, né? Tava o Edu também, né? E alguns outros jogadores do Santos também, na casa dele aqui no Guarujá, né? E sempre muito alegre e tal. E eu acho que o legado dele vai ficar, sabe? É uma coisa que é o pioneiro, assim, dessas jogadas, né? Eu vejo o Casagrande falando aí também que foi profissional, né? Então sabe exatamente mais do que eu, porque ele viveu a coisa dentro do gramado mesmo, sabe? Ele sabe qual que é essa vibração de ser um jogador de futebol de verdade, né? E você pergunta para qualquer cara, o Rivelino mesmo, eu vi ele comentando há uns tempos atrás, falando, era uma coisa indescritível, sabe? Era quem viu o Pelé jogar, ou jogou contra ele, sabe? É uma honra mesmo. Essas coisas tipo um Jimi Hendrix, sabe assim? Não nascem muitos assim, não, sabe? Realmente, né? A gente fica muito triste mesmo, mas é isso aí, cara. Bola pra frente, né? E vou lembrar com muito, muito carinho, sabe? A história toda, assim, me vem meu avô, que já é falecido, aí eu penso no meu pai, então é uma coisa muito emocional também, carrega tudo isso, sabe? Ô Supla, é claro que você tem esse elo até familiar com o Pelé, então eu queria te ouvir um pouquinho sobre esse privilégio, né, de conviver com ele enquanto ídolo, mas também como uma pessoa tão próxima. Ele tinha, você que vivia ali tão intimamente, né, com o Pelé, ele tinha essa realidade, essa noção da dimensão que ele tinha para as pessoas, que ele era capaz de despertar tamanhos sentimentos nas pessoas ali na convivência, ele dava essa demonstração? Olha, eu preciso ser honesto com você, eu não tinha essa grande intimidade com ele, assim, sabe? Eu conhecia ele, né? E sei lá, uma vez eu falei com o Edinho, que falou, pô, chega aqui na casa do pai e tal, vai lá e tal, e foi isso, assim, sabe? Eu não era tão íntimo dele, mas eu tinha um carinho eu sentia que ele tinha um carinho, assim, por mim. Eu me lembro uma vez quando eu saí do programa lá da Casa dos Artistas, eu cruzei ele no avião, e ele veio falar pra mim, pô, e aí, Supla, tá mandando bem, sabe? Ele era todo carinhoso, assim, e ele gostava muito de música, mas ele tinha total noção, né? Inclusive, a gente até tirava sarro dele às vezes, que ele falava o Pelé na terceira pessoa, né? Todo mundo tirava um sarro assim dele às vezes, mas ele tinha total noção que ele era, he was the man, ele era o cara mesmo, tá ligado, do futebol, né? E todos os grandes jogadores, né, de hoje em dia, da atualidade, todos reconhecem isso, né, porque ele fez o futebol mesmo, sabe, e colocou o nome do Brasil, né, para o mundo, né, pelo futebol. A gente era conhecido por o quê? Carmen Miranda, Pelé, Café, que mais? Você me diz, né, nessa época. Era isso. Então ele colocou
o futebol, o Pelé, assim, no mundo mesmo, sabe? Foi maravilhosa a história dele aí. Eu sei, tem seus problemas e tal, mas eu não quero nem falar disso, sabe? Eu quero falar do grande jogador, do atleta do século. É isso. A questão dos problemas, a gente vai até trazendo ao longo dessa cobertura, sim, porque vai acabar surgindo de alguma forma ou de outra os problemas que Pelé enfrentou ao longo de sua vida, por exemplo, o não reconhecimento de uma filha, mas que a união que a gente viu na família dele, inclusive os netos, filhos dessa filha que foi reconhecida só mais tarde e acabou falecendo de câncer há alguns anos. Sim. Os netos estavam lá no Albert Einstein e fizeram um texto maravilhoso, belíssimo, falando de perdão, falando de erros do passado e como os erros devem ser consertados e como a gente aprende com esses erros. É uma homenagem muito bonita. Nós trouxemos ontem aqui na CNN essa homenagem desses filhos da Sandra Regina, a filha que não foi reconhecida, batalhou muito para ser reconhecida, mas Pelé nunca reconheceu. E como os filhos de Sandra Regina perdoaram esse gesto de Pelé e estavam lá no hospital, nesse momento de despedida. Eu só queria pegar com você, Supla, nessa sua história, não apenas com Pelé, mas com o Santos principalmente. A gente lembra que Pelé, claro, nasceu craque, nasceu gênio. A gente sabe disso. De pequeno já tinha essa genialidade. Mas foi para o Santos e lá ele se desenvolveu. Lá ele pôde exercer, praticar, mas também desenvolver esse talento. E até hoje o Santos tem meio que essa tradição, né, de apresentar novos talentos. Como é que o clube trata esse nascimento, esse surgimento do Pelé na história do clube, Supla? Eu acho tanto que o Santos você vê, se não me engano, o Neymar saiu do Santos, Robinho também da escolinha, e sempre tinha até, ano retrasado, eu até usei uma camisa que o Santos pediu para usar até, que era o raio sempre cai ali na Vila Belmiro, da nova molecada, né? Então, tem essa tradição o clube, né? De sempre trazer novos jogadores, né? Molecada, eles têm tem a escolinha lá, que a molecada pode estudar, e se não for bem na escola também não vai poder jogar. Então, é uma tradição do clube isso, né? E surgiram grandes jogadores, né? A gente não vai entrar no lado pessoal dessas pessoas, porque aí não compete a mim dizer, é outra história, justiça e tal, beleza. Mas realmente o Santos tem essa tradição e espero que continue, né? Vamos ver, porque esses últimos 2 anos aí não foram muito bons para o Santos, né? Falou mas torcedor magoado. Com certeza, torcedor magoado, pô, né? Mas o que eu posso fazer? Olha, tem um mandamento do rock and roll aí que eu vou contar para você. O primeiro é gratidão, o segundo é face reality, encare a realidade sempre. O terceiro, never take it personally, nunca leve para o pessoal. O quarto eu não vou nem falar e o quinto é sempre escute Elvis Presley, as gravações do Sun Records lá do começo, né? Isso é coisa de rock and roll, eu tô falando. Então sei lá, eu acho que eu fiquei acho que o Santos agora talvez vai ganhar um novo estádio, né? Vai se profissionalizar realmente como o Palmeiras, porque se o Palmeiras não tivesse feito todo esse estádio aí, né? Na Francisco Matarazzo lá, não estaria nas condições que está hoje em dia. Não sei se o Casagrande concorda comigo, mas eu acho... Bom, os resultados é que dizem por aí, não é, Casão? O que você me diz disso? A conversa está começando a derivar para outros assuntos que não mais Pelé. E Pelé era tão grande que talvez permitisse exatamente isso, que o papo continuasse fluindo, não apenas sobre a figura dele, mas tudo que ele nos fez. Assim como o Palmeiras talvez tenha passado a crescer depois que tinha um estádio, virou empresa, Pelé soube fazer muito bem isso quando ele destacou o Santos e levou o nome do Santos para o mundo inteiro. Quando o Santos fazia excursões pelo planeta, claro que as pessoas queriam ver o Santos, era importante ter o Santos, havia outros craques lá, mas as pessoas queriam ver o Pelé. E o Santos explorava muito bem isso e o Pelé acabava rodando o mundo, levando, como o Supla bem colocou, aquele manto branco, você sabe, aquela camisa branca lindíssima, né, Supla? Eu queria completar uma coisa com você. Claro, completa para a gente terminar. Ele também foi ele foi esse grande jogador, porque ele também ele jogava, não era só para ele tinha o Coutinho, né?
ele tinha o Pepe, o Edu, e todos esses ex-jogadores, eles têm um respeito enorme pelo Pelé, enorme. Eles adoram o Pelé, porque ele sabia que sozinho ele não ia ser campeão. Então ele sabia jogar com o time também. Isso é ser campeão também. Isso é ser rei também.